Olá, queridos alunos! Hoje, então, a gente vai ter uma aula diferente, que é uma aula online, que eu vou corrigir os exercícios da lista 2.14 e depois, no outro vídeo, os exercícios da lista 2.15. Antes de começar, eu queria te falar para você preparar o seu ambiente de estudo. Não é porque você está vendo aí no celular que vai ser uma coisa desleixada, né? Então, pega, pelo menos, a apostila para você acompanhar a leitura dos problemas e sublinhar ou circular alguma coisa que você achar interessante do que eu falar, certo? E também pega o seu caderno com as suas resoluções. O importante também, se você ainda não fez o exercício, para agora. Você tem que fazer o exercício antes de assistir a resolução, tá bom? Por isso que eu até estou liberando ele um pouquinho mais tarde, para a gente poder ter essa pausa de vocês terem feito e depois assistido. Não faz efeito ficar vendo a minha resolução se você não tiver tentado antes. Ah, tá, você vai aprender um pouquinho? Vai, mas o melhor efeito é quando você faz antes e depois assiste para ver o que você está errando ou onde você travou. Isso ajuda na consolidação do seu raciocínio, não do meu. O meu já está feito, estou fazendo aqui. Ajuda na consolidação do seu raciocínio, do seu jeito de ler, do seu jeito de pensar. Então, por favor, se você não fez, para agora, dá pause, corre lá, tenta fazer os exercícios. Parece muita coisa, mas não é. Eu dei uma enxugada boa na lista, porque essa semana vocês estão muito atarefados. Então, eu estou tentando dar aqui meu máximo para ajudar vocês a entenderem bem esse conteúdo de problemas, tá bom? Então, a gente vai fazer o seguinte. Você vai pegar fez o exercício? Fez? Ok? Pega o caderno com as suas resoluções para você poder ir acompanhando e circulando o que eu fiz diferente, a maneira de escrita, lembrando que nessa prova, o jeito de escrever vai valer um score em cada questão, então você tem que escrever matematicamente correto as respostas, de preferência bem parecido com a estrutura que eu escrevo no quadro, que é uma estrutura esperada para o sexto ano, tá? Então, o jeito que você resolveu lá no quinto está correto, não é que ele está errado, mas você tem que me mostrar que você evoluiu na escrita matemática, que agora você sabe escrever de maneira mais organizada e com símbolos matemáticos mais coerentes e um pouco mais avançados, tá bom? Então, a gente vai fazer o seguinte, você vai pegar aí o seu caderno, a sua apostila, para poder acompanhar juntos, sentar num lugar, me colocar na sua frente, tá bom? Me coloca aí na sua frente, para você poder conseguir aprender melhor com esses exercícios, tá bom? Outra coisa também que eu queria falar é que a parte de resolução de exercícios de ABMEP, como eu tirei os exercícios exatamente como eles são, você encontra em vários lugares na internet. Então, e como eles não serão cobrados de maneira dentro do regular, eles vão ser cobrados na pergunta bônus, como eu disse vocês na sala de aula, eu não vou fazer as correções aqui, para o vídeo não ficar muito longo. Então, se você gosta desses exercícios de Olimpíada ou vai querer tentar o bônus na hora da prova, faça o exercício e você pode procurar a resolução deles na internet, porque são exercícios de concurso, né, de Olimpíada, então eles têm essa resolução. Então, vem comigo, que a aula de matemática vai começar. A gente vai corrigir o primeiro problema, o centro 21 da lista 2.14. Então, vamos pensar. Carla ganhou 1/5 da sua mesada com livros e 3/4 do que sobrou com roupas. Ainda restaram R$200. Qual era o valor total da mesada? Então, esse é um problema típico do que sobrou, que é aquele problema do tipo 5 que a gente estudou. Ele acrescenta mais um passo no problema do tipo 4, que é o problema que eu transformo o do que restou em da mesada, né? Porque a gente tem que, para poder somar, para poder resolver o problema, tem que estar tudo da mesma coisa. Então, aqui nos livros, ela gastou 1/5 da mesada. Mas, com roupas, ela gastou 3/4 do que restou e não da mesada. Então, eu não posso usar nenhum tipo de soma entre 1/5 e 3/4, porque um está falando de uma coisa e o outro está falando de outra. Então, primeiro, eu tenho que uniformizar isso. Como que eu faço? Passando do português para o matematiquês, igual a gente já está acostumado, e usando aquela regra do complemento, que toda fração ela indica duas coisas, né? Então, a fração que gastou 1/5 da mesada, ela também indica que 4/5 da mesada sobrou, porque se eu gastei 1/5, sobraram 4/5, entendeu? Então, vai ser isso que a gente vai usar para transformar aqui o do que restou em da mesada.
Então, vamos lá. Pensando, 3/4 do que restou. Mas o que restou? A gente acabou de falar. Restou 4/5 da mesada. Então, eu vou pegar esse do restou e substituir por 4/5 da mesada. Então, vai ficar assim, ó. 3/4. Então, é 3/4 do que restou. Dado é de vezes. Então, 3/4 de quanto que restou? 4/5 da mesada. Então, eu tenho que restou 3/4 vezes 4/5 vezes a mesada. Então, aqui, como eu tenho uma multiplicação, eu tenho o superpoder do cancelamento, posso utilizar aqui cancelando 4 e 4, vai sobrar, então, 3/5 da mesada. Meu quadro aqui é menor do que o lá da sala, então não sei se vai caber tudo aqui bonitinho, eu tô tentando fazer caber, viu, gente? Então, olha só, restou, então, 3/5, quer dizer, restou não, né? Com roupas, ela gastou 3/5 da mesada. Então, agora eu tenho 1/5 da mesada com livros e 3/5 da mesada com roupas. Então, agora sim eu posso juntar, porque os dois estão da mesada, a referência da fração é a mesma. Então, eu vou somar para saber quanto que ela gastou junto com livros e roupas. Então, vamos somar isso. Vai ficar 1/5 mais 3/5 da mesada. Aqui a gente vai somar, então, duas frações que têm denominadores iguais. O que eu faço? Mantenho o denominador e opero com os numeradores. 1 mais 3 dá 4, então vai ficar 4/5 da mesada. Agora que eu sei que nessas duas aqui ele gastou 4/5 da mesada, dá para eu saber quanto que sobrou, né? Na verdade é ela, né? A Carla. Então dá para saber quanto que sobrou para Carla. Porque se ela gastou com livros e com roupas 4/5 da mesada, novamente lembrando que toda fração dá duas informações, né? Então, se ela gastou 4/5 da mesada, quanto que sobrou? Então, 1/5 da mesada. Então, aqui, eu vou colocar que o que sobrou, depois daquela conta lá, eu sei que o que sobrou foi 1/5 da mesada. Então, 1/5 da mesada equivale a R$200. Quanto que é essa mesada toda? Nesse caso, eu sei que tem muita gente que já consegue fazer de cabeça, porque se 1/5 da mesada equivale a 200, 200 vezes 5 vai dar 1.000, então eu sei que a mesada é de R$1.000. Mas a gente vai fazendo passo a passo para valer para qualquer número, tá bom? Então, eu vou fazer aquilo que a gente chama na sala de aula de inverso do DI, que é o problema 2, né? Então, eu pego aqui e faço. Então, tá. Se 1/5 da mesada equivale a R$200, pela propriedade fundamental da divisão, se esse vezes esse é igual a esse, então a mesada vai ser igual a esse dividido por esse. Então, a mesada é 200 dividido por 1/5. Então, a mesada vai ser igual a 200 dividido por 1/5. E 200 dividido por 1/5 é o quê? 200 vezes 5, né? Primeira fração vezes o inverso da segunda. E o inverso de uma fração que tem numerador 1 vai ser o inverso e vai ficar o número inteiro, porque 5 dividido por 1 é 5. Então, aqui, 200 dividido por 1/5 é 200 vezes 5. E aí, continuando aqui na próxima linha, no caderno vocês podem fazer na mesma linha, porque cabe, né? 200 vezes 5 vai dar o quê? R$1.000. Então, agora, por fim, descobri que a mesada toda dá R$1.000. Vou dar a resposta completa do problema, que o valor da mesada de Carla é R$1.000. Ok? Não esquece de anotar a dúvida. Alguma parte daqui você não entendeu? Anota para resolver segunda-feira na aula, tá bom? Ou para eu explicar a sua dúvida. Então, mas anota direitinho qual parte que não entendeu, qual número. Não é para chegar lá e falar que não entendeu tudo, não, tá? Então tem que falar qual parte para a aula render e para a gente poder conseguir esclarecer todas as dúvidas. Vamos para o próximo problema? Agora, então, vamos para o problema 122 da lista 2.14. Vamos ler esse problema. Lucas foi a uma papelaria, primeiro gastou 1/3 do dinheiro que levou. Depois utilizou 3/5 do que sobrou para comprar materiais escolares. E ainda ficou com R$54. Quanto Lucas levou para a papelaria? Então, vamos lá. Então, tem o que ele gastou primeiro,
né? Então eu anoto aqui o que ele gastou primeiro, tá em 3 levas, o que ele gastou, né? Na verdade, ele gastou 2 vezes e o que sobrou. Então eu tenho 3 informações diferentes, por isso que eu faço 3 colunas. Então, o que ele gastou primeiro, depois o que ele gastou com materiais escolares, e por fim, o que restou, né? O tanto que ele ficou. Eu vou pôr aqui o R de restou, beleza? Então, primeiro, ele gastou 1/3 do dinheiro. Então, 1/3 do dinheiro. Depois, ele gastou 2/5 do que sobrou. Aí caracteriza o problema 5. Não é 2/5 do dinheiro. Ele gastou 2/5 do que sobrou. Então, eu vou colocar aqui 2/5 do resto. Ok? E sobrou ainda R$54. Então, aqui o que restou para ele foi R$54. E aí, vamos ver, então, como que a gente descobre quanto que ele levou para a papelaria, certo? Então, vamos fazer o seguinte. Primeiro problema a ser resolvido é transformar esse problema num problema do tipo 4, que é tirar esse do que restou. Porque eu não posso somar do dinheiro com o que restou, certo? Então, vamos transformar isso. 2/5 do que restou, como eu disse lá no 121, né, para poder ser um pouquinho mais rápida, vai ser o quê? 2/5 do resto. Quanto que é um resto de 1/3 do dinheiro? 2/3 do dinheiro, certo? E aqui eu posso multiplicar. Nesse caso, não tem nada que eu possa fazer para simplificar, mesmo com a regra do cancelamento da multiplicação. Não tem ninguém de cima com ninguém de baixo que vai para simplificar. Então, mantém a regra da multiplicação, de cima com de cima, de baixo com de baixo. 2 vezes 2, 4. 5 vezes 3, 15. Então, 4/15 do dinheiro. Beleza? E aí, se agora eu tenho quanto que ele gastou com materiais escolares, que é 4/15 do dinheiro, eu consigo, então, fazer as contas e somar quanto que ele gastou primeiro, mais o que ele gastou com materiais escolares, porque os dois estão do dinheiro, então eu consigo somar. Então, vamos lá, colocar aqui uma linha. E vamos fazer, então, essa soma. 1/3 mais 4/15 do dinheiro. Certo? 1/3 mais 4/15 do dinheiro, eu vou tirar o MMC, dividir pelo de baixo, multiplicar pelo de cima, porque os denominadores são diferentes. MMC de múltiplos é sempre o maior deles. Então, o MMC de 3 e 15 vai ser 15. Então, vamos lá, vai ficar MMC 15. Agora eu já faço as contas mais rápido, viu? Não vou ficar parando em cada detalhe de cada conta, porque a parte de conta a gente viu antes do recesso, tá? Mas se você ainda tem dúvida com conta, me procura ou estuda de novo as coisas da apostila, da primeira apostila, porque eu vou fazer um pouco mais rápido, tá bom? Então, aqui, dividindo pelo de baixo, multiplicando pelo de cima, vai dar o quê? 5 mais 4 do dinheiro. Que vai dar, então, lembre, quando passar de uma linha para outra, sempre repete o sinal, mas no caderno de vocês eu acho que vai ter espaço suficiente, viu? Aqui é porque o quadro é pequeno. Então, 5 mais 4, 9/15 do dinheiro. Somos pessoas elegantérrimas, então a gente simplifica o 9 e o 15 por 3. Então, nós vamos ficar com 3/5 do dinheiro. Então, eu sei que ele gastou na primeira etapa, na hora que eu somei esses dois, eu sei que ele gastou na primeiro gasto, né? Mais os materiais escolares, ele gastou 3/5 do dinheiro. Toda fração é dual, toda fração a gente consegue 2 informações com ela. Então, se ele gastou nas 2 primeiras fases, né? Ele gastou, na verdade, porque o resto sobrou para ele, né? Se ele gastou 3/5 do dinheiro, sobrou quanto? 2/5 do dinheiro. E é essa informação que eu vou pôr aqui para fazer o inverso do dia. Então, restou 2/5 do dinheiro. Então, 2/5 do dinheiro equivale a R$54. Vamos, então, fazer o inverso do dia para encontrar quanto que é o dinheiro total. Então, se 2/5 do dinheiro equivale a R$54, isso implica, então, propriedade fundamental da divisão. Se esse vezes esse é igual a esse vai ser esse dividido por esse. Então, o dinheiro vai ser igual a 54 dividido por 2/5. E aí, põe igual em cima, igual embaixo, certo? 54 dividido por 2/5 vai ser a primeira fração vezes o inverso da segunda. 54 vezes 5/2.
Técnica do cancelamento na multiplicação. Posso cancelar alguém de cima com alguém de baixo. Os dois são pares, né? Eu posso dividir por 2. 54 dividido por 2 vai dar o quê? 27. 27 vezes 5. Lembra que dividir por 5 é a mesma coisa que multiplicar por 2 e dividir por 10, não é isso? Acho que é isso. Não, na verdade é o contrário, né? É dividir por 2 e multiplicar por 10. Então, 27 vezes 5 vai dar o quê? 26 dividido por 2 dá 13, vai sobrar 1, então 135, né? 13,5, e aí 13,5 vezes 10 vai dar 135 reais. Então, a resposta completa, o dinheiro, na verdade não é mais da mesada, né? Mesada era o problema anterior, aqui é o dinheiro. Então, deixa eu ver se tem nome dessa pessoa. Lucas levou R$ 135 para a papelaria. Beleza? Vamos para o próximo problema. Vamos então dar prosseguimento com o exercício 123. A gente tem o seguinte, nesse exercício, é um exercício agora já do tipo 6. A gente tem um trabalho conjunto, né? A gente pode somar, pode subtrair, dependendo do que o problema está falando. Nesse caso, a gente tem duas máquinas, certo? E essas duas máquinas, elas vão trabalhar, elas fazem um tipo de encomenda num tempo separado, e a gente quer saber quanto tempo que eles vão levar para fazer essa encomenda trabalhando juntas, tá? Como que eu anoto, como que eu faço a anotação desse tipo de problema? Primeiro eu vejo quantas máquinas ou torneiras, ralos, ou qual objeto que tem no problema, e anoto. Nesse caso, a gente tem duas máquinas, a máquina 1 e a máquina 2, certo? E aí, a gente tem que a máquina 1 faz o trabalho em 24 horas. E a máquina 2 faz esse mesmo trabalho em 30 horas. E aí, o cara quer saber, se ele colocar as duas máquinas para fazer junto, quanto tempo que elas vão demorar para fazer essa encomenda. Como que eu faço? Primeiro, eu transformo a unidade para a mesma, porque assim como lá no outro problema, eu não posso juntar duas coisas que estão falando duas coisas diferentes, tá? Então, aqui eu tenho que a máquina 1 ela faz 1/24 do trabalho em 1 hora. E a máquina 2 ela faz 1/30 do trabalho em 1 hora. Então, eu tenho o que os dois fazem do trabalho em 1 hora. Então, eu posso juntar para saber quanto que os dois juntos fazem em 1 hora, tá bom? Só uma observação, se alguém tiver dificuldade de entender como que eu acho essas frações, é só lembrar que é sempre 1 sobre o que ele deu de tempo ou o que ele deu de vazão, tá? É sempre 1 sobre o dado que é colocado no problema. Então, no caso, como ele deu que faz em 24 horas, é 1 sobre 24 em 1 hora. Como ele deu que era em 30 horas, é 1 sobre 30 em 1 hora. Então, eu pego 1 sobre o que foi me fornecido no problema, tá bom? Então, vamos somar 1/24 mais 1/3 para saber quanto que as duas juntas fazem em 1 hora, certo? Então, vamos para a parte de cálculo aqui do problema. Coloco aqui a minha linha, certo? E aí, vou somar, então, que ela faz 1/24 mais 1/30 do trabalho, certo? Então, 1/24 mais 1/30, MMC. MMC de 24 e 30 vai ser 120. 120 dividido por 24, 5 vezes 1, 5. 120 dividido por 30, 4 vezes 1, 4. Então, vai ficar 9 120avos do trabalho em 1 hora, né, as duas juntas, e somos pessoas elegantes, não damos resultados sem simplificar. 9 e 120 são múltiplos de 3, então eu vou dividir aqui por 3, vai ficar então 3/40 do trabalho em 1 hora. Então, as duas fazem 3/40 do trabalho em 1 hora. Aqui a gente tem uma decisão difícil, que ocorre em todo esse tipo de problema quando a gente está lidando com o tempo. Que é o seguinte, o que eu vou fazer? Se 3/40 do trabalho equivale a 1 hora, eu faço a operação inversa, então que o trabalho vai ser feito em 1 hora dividido por 3/40, igual a gente está fazendo do inverso do dia, e aí a gente vai ter um número. Aqui eu tenho que decidir se eu vou dar minha resposta em horas, em minutos, se eu vou fracionar, se eu não vou, o que eu vou fazer?
tá? Então, nesse caso aqui, eu vou manter horas. Por quê? A gente vai ter não vai dar para dividir por 3. Então, eu não vou ter um resultado exato de tempo. Eu poderia transformar essa 1 hora em 60 minutos. Me daria um resultado bem mais legal. Mas é um trabalho que talvez não seja tão necessário, ou talvez eu consiga fazer depois, tá? Que 3/40 do trabalho é feito em 1 hora, certo? Então, isso implica que o trabalho vai ser feito em 1 dividido por 3/40. Primeira fração vezes o inverso da segunda vai ser 1 vezes 40 terços, que vai ser igual, então, a 40 terços. Só uma observação dessa conta, quando aqui a gente está igualando a 1, quando eu quero um número que multiplicado, uma fração que multiplicada por outra dá 1, a gente está falando da fração inversa, né? Porque a definição de fração inversa é justamente essa. São 2 frações que multiplicadas dão 1. Então, aqui, nesse caso, quando eu olho para isso daqui e tem que dar 1, é um número, qual que é a fração que eu multiplico por outra que dá 1? É o inverso dela. Então, aqui no caso, era só inverter e dar 40 terços de hora, tá? Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui o H bonitinho, que é de hora. Então, nesse caso aqui, a gente tem... Isso daqui já é resposta, viu, gente? Isso já é uma resposta. Por quê? 40 terços de hora, 40 terços é um número fracionário. Você está me dando a resposta em horas. Só olhar se no problema não fala quantos minutos, quantos segundos, né? E aí eu vou ter que transformar isso, porque o problema está me pedindo. Mas se o problema pergunta como esse, assim, qual é o tempo eu posso dar em qualquer unidade de medida de tempo, inclusive a hora e inclusive com número fracionário, porque número fracionário é número. Tem aluno, né, que chega nessa resposta e fala, mas não está na resposta. Está na resposta, 40 terços é um número. Só não é um número que a gente fala no dia a dia e as pessoas entendem rápido a quantidade. Mas é um número, a gente está numa prova de matemática, está valendo, tá? Então, vamos lá. Se você está satisfeito com isso, você pode parar o problema por aqui e me dar a resposta que as 2 máquinas juntas cumprem o trabalho, então, em 40 sobre 3, né, 40 terços de hora. Beleza, tá tudo tranquilo. Mas eu sei que tem aquele aluno que gosta de transformar em minuto, gosta de deixar bonitinho, é isso que eu vou explicar agora, tá bom? Então, 40 terços de hora, né? 40 terços de hora, ele vai equivaler o quê? 40 terços, passando então para número misto, né? A gente tem 40 dividido por 3, é 39 dividido por 3, que vai dar 13 horas exatas. E aí vai sobrar 1 terço de hora. Então, 13 horas e 1 terço de hora. 1 terço de hora é 1 terço de 60 minutos, que vai dar o quê? 20 minutos, né? Que é 60 dividido por 3. Então, isso daqui vai ser equivalente a 13 horas e 20 minutos. E aí, a resposta, eu não vou escrever aqui porque o quadro já está acabando, mas aí vocês podem escrever, que é as 2 máquinas juntas completarão o trabalho, entregarão a encomenda em 13 horas e 20 minutos. Lembrando que aqui você já chegou na resposta, tá? Aqui já está aceita, a gaivota já está batida. Mas se você quiser deixar a resposta um pouquinho mais elaborada, você pode transformar a hora em minuto e deixar dessa forma aqui. Beleza? Vamos para o próximo exercício? Então, vamos continuar com o número 124 da lista, né? E aí a gente quer ver quanto que o cavalo e a cabra, quantos dias que eles demoram, né, para comer juntos um saco de ração, tá? O cavalo come o saco de ração em 8 dias, então ele vai comer 1/8 do saco em um dia, e a cabra, ela come um saco em 24 dias, então ela vai comer 1/24 do saco em um dia. Lembrando que o outro problema, o anterior, né, o 123, eu expliquei com mais detalhe, mais calminha. Agora aqui eu já vou dar uma acelerada, tá? Então, se você não entendeu alguma parte, volta lá de novo no 123. Então, aqui a gente vai somar para poder saber quanto que os dois consomem, né, do saco em um dia, do saco de ração. Então, 1/8 mais 1/24 do saco, o MMC de múltiplos é o maior deles, então aqui o MMC vai ser 24. 24 dividido por 8, 3. 24 dividido por 24, 1. Então, a gente vai ter que eles juntos consomem 4/24 do saco, que simplificando por 4 vai dar 1/6 do saco. Então, os dois, né, o cavalo e a cabra, eles consomem 1/6 do saco em um dia.
Então, se eles consomem 1/6 do saco em um dia, então eu vou ter que eles consomem um saco em 1 dividido por 1/6, que aí vai ser o inverso, como eu expliquei no livro, lá no exercício anterior. Então, 1 dividido por 1/6 dá 6 dias. Resolvendo, então, um problema, eles comem juntos um saco de ração em 6 dias. Ok? Vamos para o próximo. Agora vamos então para o exercício 125. E aí eu queria que vocês prestassem atenção, porque agora vai entrar aquela parte que a gente vai ter que interpretar o problema e saber qual conta que a gente vai fazer com as frações, tá bom? Então vamos lá. Leitura do problema. 3 funcionários concluem um serviço em 4 dias. O primeiro funcionário consegue realizar sozinho esse serviço em 9 dias e o segundo em 12 dias. Em quantos dias o terceiro funcionário realizaria sozinho o mesmo serviço? Então, olha só, nesse caso, a gente está com uma informação diferente do que a gente tinha até agora, inclusive do exemplo que eu dei em sala de aula. Mas eu já tinha falado para vocês que isso poderia acontecer. Então, eu tenho o que um funcionário faz, o que outro funcionário faz, e tenho o que 3 funcionários fazem juntos, e pergunto o que o terceiro funcionário faz. Em quanto tempo o terceiro funcionário faz? Então, olha só, eu tenho a informação do primeiro, a informação do segundo, e tenho a informação de junto, e quero saber a do terceiro. Antes, o que eu tinha? Eu tinha do primeiro, do segundo, do terceiro, e perguntava quanto que eles tinham junto, e aí eu somava, não era isso? Eu somava tudo, e aí conseguia quanto que eles faziam juntos. Agora não, eu tenho a informação dos juntos, inclusive a primeira informação que ele dá no problema, e eu tenho do primeiro, tenho do segundo e falta a do terceiro, tá? Isso, então, é questão de interpretação do que fazer com as frações. Vamos fazer uma pausa nesse problema e vamos pensar em como que a gente faria se fossem números naturais, tá bom? Então, vamos pensar o seguinte, isso é uma prática muito comum, viu? Porque às vezes o cérebro não consegue pensar em fração, por isso que vocês acham lá que a resposta lá daquele problema não é aquela, tá? Porque o cérebro não costuma pensar em frações tão bem quando ele pensa como ele pensa em números naturais, mas aí se a gente entender qual conta fazer, qual raciocínio adotar, a gente consegue transferir para isso daqui, tá bom? Então vamos lá, vamos pensar o seguinte: a aluna 1 come uma bala, a aluna 2 come 2 balas e 3 alunas juntas comem, né, contando com essa primeira e com essa segunda, comem 10 balas. Como que eu acho quanto que a terceira aluna comeu? O que eu faço? Eu pego as 10 balas e tiro 1 que a primeira comeu, tiro 2 que a segunda comeu, e o que sobra, que vai dar 7, né? 10 menos 1, 9, aí menos 2 vai dar 7. Então, o que sobra para a terceira aluna é o quê? 7 balas. Então, eu descubro quanto que a terceira aluna comeu, né, de bala, se eu tenho a informação da primeira aluna, da segunda aluna e o total, não tem? Qual que é o raciocínio que eu faço? Eu pego esse total, tiro o que a primeira aluna comeu, tiro o que a segunda aluna comeu e o que sobra é o que a terceira aluna comeu, porque eu tinha o total. Deu para entender o raciocínio? Então, eu pego o total, tiro da primeira, tiro da segunda e eu descubro da terceira. E é esse o mesmo raciocínio. Se eu tenho o tempo total que eles fazem juntos, eu posso simplesmente subtrair o tempo da primeira, subtrair o tempo da segunda e vai sobrar, então, quanto que o terceiro funcionário levaria para poder fazer. Não é isso? Isso mesmo. Tá bom? Então, vamos aplicar, então, esse raciocínio. Vou pegar qual que vai ser a conta que eu vou fazer aqui do lado de cá, então? 1/4, que é o total, né? Que ele faz 1/4 do serviço em um dia. Então, 1/4 menos 1/9 menos 1/12. Eles fazem isso do serviço em um dia. Quer dizer, o terceiro integrante faz isso do serviço em um dia. Porque eu peguei o total, tirei o primeiro, tirei o segundo, vai sobrar quem? O terceiro. O mesmo raciocínio lá das balas, tá bom? Então, vamos lá. Aqui, tirando o MMC de 4, 9 e 12, vai dar 36. Certo?
4 e 9 são primos entre si, então a MMC é a multiplicação, que dá 36. 36 também divide por 12, então vai ser o 36. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. 36 dividido por 4 dá 9. 9, lembrando que agora que é menos. 36 dividido por 9, 4. Então eu coloco aqui 4. 36 dividido por 12 dá 3. Então aqui menos 3. Então vai ficar do serviço, né? Igual em cima, igual embaixo, para continuar a conta. No caderno de vocês eu acho que vai ter espaço suficiente. 9 menos 4 menos 3 é 9 menos 7, que vai dar, então, 2/36 do serviço. Como somos pessoas elegantérrimas, a gente dá a resposta simplificada. 2/36 dá para simplificar por 2, que vai dar, então, 1/18 do serviço em um dia. Então, a gente descobriu que o terceiro funcionário, ele faz 1/18 do serviço em um dia. Isso significa, então, que ele vai fazer o serviço em 18 dias, não é? Pela regra lá do inverso. Mas deixando isso bem anotado bonitinho, ó. Então, se 1/18 do serviço equivale a um dia, isso implica, então, que o serviço vai ser feito em 1 dividido por 1/18, que vai dar, então, 1 vezes 18, que dá, então, 18 dias. E aí eu escrevo a resposta completa, que o terceiro funcionário termina o serviço em 18 dias. Lembrando, eu não falei até agora, mas lembrando que colocar a unidade de medida da resposta é obrigatório, viu? Sempre colocar em o que a resposta está. Num problema não existe resposta sem unidade de medida, tá? Seja de tempo, de quantidade, né, de unidades do que, seja de distância, tudo, comprimento, a gente sempre coloca a unidade de medida na resposta final, tá bom? Vamos para o próximo exercício? Então, vamos agora para o exercício 126. Nesse exercício, a gente também tem que pensar no que fazer com as frações que foram nos dadas, tá? Então, não é só ir somando, a gente tem que pensar no que o problema está fazendo, interpretar para poder saber o que vai fazer com as frações. Então, vamos ler o problema, né? Leitura do problema. Um reservatório possui 2 torneiras e um ralo. A primeira torneira consegue enchê-lo em 15 horas e a segunda em 10 horas. E o ralo consegue esvaziá-lo em 24 horas. Com as 2 torneiras e o ralo funcionando simultaneamente, em quanto tempo o reservatório ficará completamente cheio? Então, olha só, a gente tem torneiras e ralos. A torneira enche, ela soma. O ralo, ele tira a água, então ele subtrai. Então, eu preciso saber, eu vou somar as 2 torneiras e tirar a quantidade que o ralo está dando vazão, né? Então, eu tenho, ó, de novo, usando a técnica do inverso, né? 1/15, 1/10, 1/24, porque ele deu que a primeira torneira enche o reservatório em 15 horas, a segunda em 10 horas e que o ralo esvazia o reservatório em 24 horas, tá bom? E aí pergunta quando tudo isso está ligado ao mesmo tempo, quanto tempo que o reservatório vai levar para ficar cheio. Então, o que eu vou fazer? Vou somar as 2 primeiras, que são torneiras, elas estão entrando água, então é 1/15 mais 1/10, e vou tirar o do ralo, que é 1/24, tá bom? Isso do reservatório em 1 hora, não é isso? Para somar frações com denominadores diferentes, a gente vai, então, utilizar o MMC. MMC de 15, 10 e 24 vai ser 120. 120 dividido por 15 vai dar 8, né? 120 dividido por 10 vai dar 12. E 120 dividido por 24 vai dar 5. Então, a gente vai ter 8 mais 12, 20. E tirando 5, 15. Não é isso? Então, vai ficar 15 120avos do reservatório em 1 hora, certo? Somos pessoas elegantes, deixamos frações simplificadas. 15 e 120, ambos dá para dividir por 15. Então, vai ficar igual a 1/8 do reservatório, simplificando por 15. Isso tudo em
1 hora. Quem já está acompanhando aí, quem já pegou o feeling da coisa, já entendeu que o reservatório vai encher em 8 horas. Porque se 1/8 do reservatório está sendo completado, né, está sendo cheio em 1 hora, então isso quer dizer que ele vai demorar 8 horas. Mas deixando tudo escrito bonitinho, se 1/8 do reservatório é cheio em 1 hora, implica então que o reservatório vai estar cheio em 1 dividido por 1/8, que é igual a 1 vezes 8, que é igual então a 8 horas. Respondendo resposta completa, né? O reservatório estará cheio em 8 horas. Então, o reservatório estará cheio em 8 horas. Lembrando que tem que ter a unidade de medida, tá? No caso aqui é hora, sempre com a unidade de medida. Eu sei que vai ter gente que loucubra muito na interpretação, porque está acostumada a resolver questão de concurso, né, para treinar essas coisas, vai falar, mas não falou quanto de água que tinha no reservatório, né? Se o reservatório estava completamente vazio. Gente, isso não é questão de concurso, é questão de escola, né? Então, você pode, se você quiser, se fizer bem para o seu coração, você pode falar lá no início, assim, supondo que o reservatório estava vazio, vou fazer as contas abaixo. E aí coloca que está fazendo as contas abaixo. Agora, o que não pode fazer é você me dar uma resposta assim, como não sei quanta água tem no reservatório, então não saberei quanto tempo ele levará para ser cheio, né? Não, aí não, se eu te der informações, você tem que trabalhar com essas informações, me mostrar que você sabe matemática, e me mostrar que no caso daquele reservatório estar vazio, demoraria 8 horas. E aí você pode falar, se ele já tivesse com metade da capacidade, então demoraria 4 horas. Você pode até deixar mais bonita a sua resposta e tal, mas nunca deixar de responder porque você acha que está faltando alguma informação, tá bom? Então, vamos para o próximo exercício dessa lista. Então, agora vamos para o último problema dessa lista, que é a 127. E aí a gente vai ler. Esse problema não se encaixa em nenhum dos problemas que a gente estudou, tá? Nenhum dos 6 tipos. É um problema de mais de raciocínio e de usar. Na verdade, ele se encaixa no problema do DI, só que é utilizando com outro tipo de raciocínio. É como se fosse o tipo 1, só que um pouco mais rebuscado, tá bom? Então, vamos ler o problema. Em teoria musical, cada figura representa uma fração de uma unidade de tempo. Então, a semibreve é um tempo cheio, a mínima metade do tempo, semínima 1/4 do tempo, colcheia 1/8 do tempo, semicolcheia 1/16 do tempo, a fusa 1/32 do tempo e a semifusa 1/64 do tempo. Um trecho musical possui 8 compassos de fórmula 3/4. Então, 8 compassos de 3/4. Então, ó, 8 compassos de 3/4, tá bom? Então, lembra do português para o matematiquês, se ele tem 8 compassos de fórmula 3/4, então ele tem 8 vezes 3/4 do tempo, tá bom? Então, 8 vezes 3/4. E aí a gente quer saber se esse trecho pode ser preenchido completamente, né? Corretamente, com alguma dessas composições. O que eu fiz aqui que eu já escrevi? Eu passei do português para o matematiquês. Então, 24 fusas são 24 do tempo de fusas. Então, 24 vezes 1/32, tá bom? Então, a letra B, 3/4 de semínimas. A semínima é 1/4. Então, essa questão, ela é um problema de dado, né? Que a gente multiplica. Aqui a gente também soma, né? Porque na letra D e na letra E ele fala 24 colcheias e 12 semínimas. Então, 24 do tempo da colcheia mais 12, mais 12 vezes do tempo da semínima. Então, eu também tenho uma soma aí, eu tenho, nesse caso aqui, né, de expressão numérica, mas o que eu quero saber qual dessas corresponde ao mesmo resultado dessa, porque eu tenho que preencher o compasso de 8, na verdade, tem que preencher o trecho, né, de 8 compassos de 3/4, tá? É um problema de DI. Só que eu tenho que bater qual dia é qual e ainda entra a leitura de tabela que eu tive que analisar ali, tá bom? Então, vamos lá. 8 vezes 3/4. Multiplicação dá para usar cancelamento, né? Aqui os 2 dividido por 4 vai dar 2. 2 vezes 3, 6. Então, na verdade, eu tenho 6 unidades de tempo, tá? Em 8 compassos de 3/4, eu tenho 6 unidades de tempo. Então, vamos olhar qual deles vai dar 6. A letra A, mesmo sem fazer, eu já posso descartar, porque 24 e 32, quando eu fizer, não vai dar número exato. E aqui deu número exato. E eu quero que dê 6, né? Para poder marcar qual alternativa que vai completar os 6, as 6 unidades de tempo exatamente. Então, nesse caso aqui, eu já sei até que não vai dar, mas eu vou fazer a conta só para mostrar para vocês.
Então, 24 e 32 dá para simplificar por 8, certo? Então, vai dar 3 e quarto. E aqui vai dar 3 quartos de tempo. 3 quartos de tempo não é 6, né? É diferente de 6. Então, não vale, não é essa a alternativa. Beleza? 3 vezes 1 quarto. De novo, já sei que não vai dar exato. 3 vezes 1 quarto vai dar o quê? 3 quartos, que é diferente de 6. Então, não vai dar certo. Vamos para o próximo. 8 vezes 1 quarto. 8 vezes 1 quarto, eu faço aqui, simplificando, vai dar 2. Esse dá exato, né? Mas dá menos. Então, 2 vezes 1, 2. 2 unidades de tempo não dá 6. Então, a gente tem que esse daqui também está errado, né? Deixa eu colocar aqui, é diferente de 6. Então, está errado. Esse daqui, vamos lá, 24 vezes 1 oitavo mais 12 vezes 1 quarto. Já sei que vai dar exato, porque 24 divide por 8 e 12 divide por 4. Então, vai dar exato. Aqui, simplificando, vai dar 3. 3 vezes 1 vai dar 3. Vamos colocar igual aqui embaixo. Mais aqui também, simplificando, vai dar 3, né? Porque 12 dividido por 4 dá 3. Então, 3 mais 3 dá 6. Deu certo, ó. 6 é igual a 6, então encontramos a alternativa certa, que é a alternativa D. Mas vamos só, então, continuar só para ver que a E deu errado também. 16 dividido por 4 vai dar 4. 8 e 16 não vai dar exato, né? Porque vai sobrar 2 aqui embaixo. Então, esse daqui vai ser o quê? 4 mais meio. 4 mais meio, 4 inteiros e 1 meio. Ou, se eu quiser fazer, 2 vezes 4, 8, mais 1, 9 meios. Então, essa daqui também é diferente de 6. Então, também não está correta. Confirmando, então, que a letra D é a única correta. Até a próxima lista. Tchau!